Bom dia. Eu queria, antes da gente começar esse primeiro culto do ano, trazer para vocês a lembrança de um pouco aqui do que foi o ano de 2025. Eu tenho certeza de que tem algumas coisas que a gente vai poder recordar nessas fotos que vão passar aqui brevemente para você poder lembrar de algumas coisas. Vamos lá? Então, as pessoas costumam reclamar que eu tenho muitas fotos em casa e nunca mostro para ninguém, então eu peguei algumas que não representam tudo que a gente pôde ser usado por Deus durante esse ano, mas algumas coisas para você poder lembrar. As crianças vão sair agora e eu queria convidar você a orar comigo para que esse momento, que é o momento da gente poder compartilhar e meditar na palavra, seja também e principalmente seja um momento em que Deus possa dirigir todas as coisas. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esse primeiro domingo do ano de 2026, um domingo que o Senhor nos abençoa com a possibilidade de nos reunirmos como igreja, para poder buscar entender através da sua palavra qual é o chamado do Senhor para nós e poder nos motivar durante todo esse ano a realizar aquilo que o Senhor tem nos chamado. Que cada pessoa que está aqui nesse domingo possa se colocar diante do Senhor com a disposição de ser instrumento do Senhor na vida de todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Abençoa agora a leitura da Tua Palavra, que ela possa ser fator de mudança nas nossas mentes e na nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Semana passada o pastor Manuel pregou aqui para vocês e falou a respeito de algo que é realmente comum. A gente termina ano, começa ano, a gente faz planos e projetos, e a direção que ele deu na mensagem foi essa. E ele colocou alguns propósitos para que a gente possa tentar cumprir esses propósitos durante o ano de 2026. Propósitos muito importantes, e um deles, por exemplo, é que de repente você coloque como uma meta você ler a Bíblia inteira durante esse ano. Se você crê na palavra, você crê que ela é poder de Deus para poder transformar sua mente e transformar a maneira como você enxerga todas as coisas na sua volta. E por isso ler as Escrituras é um projeto muito bom para nós. E hoje eu vou continuar um pouco nessa linha, mas para trazer para vocês duas coisas que não foram faladas na semana passada
e que para mim são muito importantes dentro de qualquer projeto que a gente possa ter para um ano como igreja. A primeira coisa é o projeto de servir. E a segunda coisa seria buscar em todas as coisas que a gente faz equilíbrio, inclusive no servir. Que a gente pudesse buscar isso durante o ano de 2026. Para poder trazer para você o que eu quero exatamente passar como igreja, eu escolhi um texto muito conhecido, principalmente daqueles que já há muito tempo vivem a fé cristã, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler inicialmente uma história muito conhecida, a história de duas irmãs, Marta e Maria. E nós vamos poder aprender um pouco a respeito disso e aplicar isso nas nossas vidas durante esse ano. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada, e você pode ler na versão que você tiver também. Então, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu queria ler esse texto aqui para vocês, e primeiro, talvez tentar, de alguma maneira, resgatar a imagem de Marta. Porque é muito comum a gente ouvir mensagens na internet, ou até mesmo a gente ler esse texto, tentando olhar nele uma ideia de que o que Marta estava fazendo não era algo importante, e o que Maria estava fazendo era algo importante. E isso, às vezes, serve para nós como uma desculpa para dizermos: eu sou mais Maria. Por quê? Não, porque eu estou aqui contemplando o que a palavra de Deus diz. Eu não tenho essa preocupação tão grande no fazer e no servir, porque o ouvir é o mais importante, o contemplar é o mais importante. Essa mentalidade, embora ela tenha, existe um fundamento nisso tudo, na questão do servir e na questão do ouvir, mas a maneira como muitas vezes nós entendemos isso pode nos levar a atitudes que não são as atitudes que Deus espera de nós. Tanto que a palavra que é usada aqui no próprio texto que a gente acabou de ler, para dizer que Marta estava ocupada com muitas tarefas ou em servir, é a palavra diaconia. A palavra diaconia, que você talvez pense que diaconia é o diácono da igreja, mas a palavra diaconia na Bíblia tem a ver também com liturgia da adoração. A palavra diaconia tem a ver com um momento de adoração. A palavra diaconia tem a ver com serviço de adoração. Então o próprio texto está dizendo para a gente que o que Marta estava fazendo era um momento de adoração a Deus. O que então tem a respeito disso para que a gente possa aprender? Primeiro, a gente precisa deixar de lado aquela pergunta do é melhor fazer ou é melhor ouvir? E que a gente possa olhar o contexto inteiro em que está inserida essa passagem, porque essa passagem só é citada no Evangelho de Lucas, para que a gente possa entender qual foi o ensinamento que Lucas quis nos trazer a respeito dos momentos de Jesus. Para que você possa entender o contexto, você precisa começar lá no versículo 1 do capítulo 10. E se você vai no capítulo 10, versículos 1 e 2, você vai ver que Jesus estava indo por um caminho. Jesus estava indo por um caminho e ele divide os seus discípulos em grupos, os 70 em grupos, para que eles fossem para as cidades que ele ainda visitaria.
E isso traz para nós uma ideia de urgência. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Nós estamos aqui tratando dos últimos dias de Jesus. Ele estava a caminho de Jerusalém e provavelmente ele não passaria mais por aqueles lugares. E ele então envia os 70 para que fossem anunciando as boas novas do reino. Há então um sentido de urgência, mas você pode se perguntar, por que 70? Será que Jesus só tinha 70 pessoas que o seguiam? Não, ele tinha mais, mas por que os 70? Por que Lucas fala dos 70? E se você tem a Bíblia na versão NVI, talvez você leia 72, mas por que esse número? Isso na verdade é uma alusão a uma situação que aconteceu no êxodo do povo do Egito. Quando o povo estava saindo do Egito, quando eles saíram do Monte Sinai em direção à Terra Prometida, houve um momento de murmuração, um momento de reclamação deles. E se você ler Números capítulo 11, versículo 6, você vai ver que Deus ordena que Moisés divida aqueles homens em 70. E Deus diz que daria do Espírito que estava sobre Moisés aqueles 70, para que eles conduzissem o povo naquela caminhada do deserto. O que isso tem a ver então com Lucas citar essa situação aqui que Jesus ordenou que fossem divididos em 70? Porque em Números é Deus que ordena, aqui é Jesus quem ordena que se dividam aos 70. Em Números, quem dá o Espírito é Deus. Aqui, quem comissiona os 70 é Jesus. O que, na verdade, o texto está querendo nos dizer é que Lucas está passando que Jesus é Deus. Essa é a mensagem. Ele está dizendo para aqueles seus primeiros leitores que aquele Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Não se esqueça que os primeiros leitores eram pessoas que conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Ele então, essa ideia, Jesus é Deus. E se você vê no mesmo capítulo 10, no versículo 9, você vai ver que era para eles irem, e se eles chegassem em alguma cidade, anunciassem, fizessem os sinais, os prodígios, e as pessoas crescem, que eles anunciassem, o reino, próximo está o reino de Deus. Mas também se eles chegassem em alguma cidade e as pessoas não os recebessem, eles deveriam tirar até a poeira dos pés e dizer, próximo está o reino de Deus. A mensagem então deles aqui, que Lucas está dizendo, é que o reino de Deus chegou até vós, e o rei desse reino está presente, e o rei é Cristo. Só que esse rei é um rei diferente, e esse reino é um reino diferente. Por isso Jesus continua contando essa história, Lucas continua contando essas histórias a respeito de Jesus, até que ele chega no versículo 25 do capítulo 10, aonde ele começa a contar uma história que você conhece como a história do bom samaritano. Até o fato da gente dar o título de bom samaritano, nos traz a ideia de que o que Jesus está querendo ensinar com essa passagem é simplesmente que a gente tem que fazer boas obras. E nós temos que fazer boas obras. Mas seria essa a ênfase que Jesus queria dar? Seria essa a ênfase que Lucas queria dar? A parábola do bom samaritano, se você não conhece muito bem, é que havia um caminho, e Jesus deve ter usado esse caminho porque ele estava a caminho de Jerusalém, e o caminho de Jerusalém era esse caminho, talvez o mais seguro, era o caminho que ia de Jericó a Jerusalém, mas mesmo sendo um lugar mais seguro, era um lugar ainda assim perigoso, era um lugar onde algumas pessoas se escondiam para poder pegar um viajante desprevenido e assaltá-lo, e é o que Jesus conta. Havia esse caminho, e um homem estava voltando de Jerusalém para esse caminho. Veja bem, se ele estava voltando de Jerusalém, e as pessoas peregrinavam para Jerusalém, os judeus peregrinavam para Jerusalém para adorar a Deus, e se ele estava voltando, ele tinha ido fazer isso, ele é tomado então por ladrões, salteadores, e eles o roubam, o agridem, e ele fica, diz a parábola de Jesus, ele ficou como um morto, ele não estava morto, mas o que a parábola quer dizer, na sua língua original, é que não era possível você talvez identificar se ele estivesse vivo ou morto. E aí Jesus diz, veio então um sacerdote, um homem que conhecia a lei, um homem que diante
do povo, na sua religião, era um homem que era o representante daquela religião, ele passa ao largo ao ver o homem. E depois disso, vem vem uma outra pessoa também voltada para a fé, e também vê aquele homem e passa ao largo. 2 religiosos passam ao largo. Jesus contou essa parábola depois que um mestre da lei fez para ele uma pergunta, fez uma pergunta tentando, na verdade, provar Jesus. E qual foi a pergunta que ele fez? O que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo que ele, na verdade, queria pegá-lo em alguma situação que pudesse ser acusado, devolve com uma pergunta: o que diz a lei? É como se eu dissesse: você não é mestre da lei? O que diz a lei, então, que eu devo fazer para poder receber a vida eterna? E o mestre da lei responde: eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. Jesus diz: respondeste bem. Mas aí esse homem faz uma pergunta que talvez algum de nós nessa mesma situação fizesse: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola, e depois de contar, no início dessa parábola, esses 2 homens, ele diz que vem um samaritano. Perceba uma coisa: esses 2 homens que estavam vindo pelo caminho, que eram 2 homens, que eram um levita e que eram um sacerdote, 2 homens religiosos, quando eles viram aquele homem, como disse para vocês, não era possível talvez dizer se ele estivesse vivo ou morto, e eles se desviaram dele, porque na lei judaica, se você toca num morto, você se contamina, e eles sabiam disso. O que quer dizer que talvez esses homens estivessem cumprindo a lei, eles se afastaram de alguém que talvez estivesse morto. Mas vem então, segundo Jesus, um samaritano, e vendo aquele homem caído, cuidou dele, usou seus recursos para poder cuidar dele. E Jesus pergunta àquele mestre da lei: quem se tornou próximo daquele homem caído? Era uma conclusão natural. O que se tornou próximo dele foi o samaritano. E Jesus diz: vá e faça o mesmo. Jesus está dizendo nessa parábola que nós devemos fazer boas obras? Sim, você pode fazer esse tipo de aplicação, mas existe um sentido muito mais profundo. Quando Jesus ordenou os 70, ele ordenou para que fossem anunciar que o reino estava próximo, através de milagres, através de sinais. Aqueles que crescem saberiam que o reino estava próximo, aqueles que não crescem também saberiam. E ele ordenou que fossem em cidades judaicas, o evangelho sendo pregado a judeus. Quando ele conta essa parábola aqui, Lucas coloca essa parábola aqui, ele diz: quem se tornou próximo? O samaritano era alguém que era odiado por um judeu. O samaritano era alguém que era desprezível para um judeu, alguém que não merecia da parte do judeu essa atenção. Então o que Jesus está dizendo aqui para ele é o seguinte: se o samaritano não se tornasse próximo daquele judeu caído na beira da estrada, aquele judeu estaria morto. Se nós não nos tornarmos próximos daqueles que porventura nós achamos que não são dignos do evangelho, na verdade a fé em nós está morta. O que Jesus está fazendo aqui na parábola do chamado bom samaritano é quebrar uma barreira que existia. O evangelho de Cristo veio para todos, o reino de Deus vem para ser anunciado a todos. Aqueles que crerem saberão que o reino de Deus está próximo, aqueles que não crerem saberão também o reino de Deus está próximo. Quando hoje nós saímos para anunciar o evangelho, quando nós anunciamos o evangelho às pessoas que estão na nossa volta, nós estamos comunicando uma verdade: o reino de Deus chegou e ele se consumará com a volta de Cristo. Creia você ou não, se você crer, glória a Deus por isso, porque a sua vida será transformada por essa fé. Se você não crer nisso, a verdade foi pregada a você.
eu não deixo de saber que a verdade foi pregada. E muitas vezes nessa nossa vida, nós fazemos uma certa distinção de pessoas. Já passou talvez na sua cabeça que para certas pessoas eu não vou pregar o Evangelho? Aqui o ensinamento de Lucas é que a primeira barreira quebrada por Jesus é a barreira que havia: não existe ninguém que não seja digno de ouvir a mensagem do reino, porque todos nós somos indignos, todos. Então todos somos iguais. Ouvir a mensagem do Evangelho é algo que deve ser pregado a todos. Mas, e aí é dentro desse contexto que a gente entra então na passagem de Marta e Maria. Porque se você vê do versículo 38 a 42, você vai perceber que Marta é quem recebe Jesus. E ela convida então Jesus para ir na sua casa. E diz o texto que Marta estava ocupada servindo. Provavelmente Marta estava preparando comida, porque ela recebeu alguém em sua casa. E o texto também diz que nesse momento Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Agora, existe um detalhe que nos escapa muitas vezes por a gente não conhecer a cultura daquela época. Na cultura daquela época, para as mulheres, havia uma separação entre homens e mulheres em determinadas atividades e em determinados lugares da casa. As mulheres e os homens só poderiam estar juntos em lugares públicos junto com as crianças, não de ensino, no quintal da sua casa, por exemplo, que era uma área externa onde você podia ver todo mundo junto, ou no caso, homens e mulheres dentro do seu quarto. Dentro das áreas públicas da casa, havia um lugar das mulheres, que era normalmente esses lugares, da cozinha e desses lugares. Não entenda isso como algo que diminui o papel da mulher, era uma questão da cultura. E esse era um lugar reservado, onde as pessoas não viam, as mulheres estavam ali, por isso ocupadas com esses cuidados, por isso Marta estava ali. Os lugares públicos da casa eram os lugares onde os homens se reuniam, principalmente em momentos de ensino. E quando então você vê que Maria estava sentada aos pés de Jesus, no meio de homens, ela estava num lugar que dentro da cultura da época era inadequado a ela. Segundo, o que significa sentar aos pés? Porque talvez você também imagine que sentar aos pés é como se você encontrasse um ídolo, não vou usar essa palavra que é feia, né? Alguém que você admira muito e que você quer estar aos pés dessa pessoa, e você senta nos pés dessa pessoa e contempla a pessoa. Ou talvez você pense que é quando você vai assistir um show, que é você ficar na primeira fileira, próximo da pessoa que está fazendo o show. Não é esse o sentido de sentar aos pés. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, você vai entender um pouco melhor o que significa sentar aos pés. Porque aqui é Paulo falando a respeito dele. E no capítulo 22 de Atos, versículo 3, você encontra Paulo dizendo a seu próprio respeito: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Sentar aos pés significava então eu estar ali para aprender, mas não é um aprender simplesmente de ganhar conhecimento, era o aprender com o desejo de servir. Quando Paulo diz que ele estava sentado aos pés de Gamaliel, ele estava sentado aos pés do sumo sacerdote para que ele pudesse ser mestre, para que ele pudesse então ensinar. Esse era o objetivo de Paulo. Quando Maria está sentada aos pés de Jesus, ela está sentada aos pés de Jesus para aprender dos ensinamentos dele, mas não era um aprender para guardar para si mesmo, era um aprender com o objetivo de ensinar, um aprender com o objetivo de servir.
Essa é a ideia que traz por trás disso. Por que então Marta reclama? Marta reclama, como eu disse, porque Maria estava num lugar inadequado. Maria estava num lugar em que, se pessoas de fora a vissem, poderiam falar mal dela por isso. Marta estava preocupada, talvez, com seus muitos afazeres, como o próprio texto diz, mas estava também preocupada com a reputação de sua casa. E aqui, o texto usa 3 verbos para poder falar a respeito de Marta. No versículo 40, quando está falando a respeito dela e diz que ela estava muito ocupada. Essa palavra ocupada é uma palavra que tem o sentido de distraído. Então, Marta estava fazendo um serviço, mas estava talvez, digamos assim, não focada no objetivo principal daquilo. Ela estava fazendo algo importante. Ela estava fazendo algo que eu disse para vocês aqui, que significa adoração a Deus, adoração a Cristo que estava ali. Mas ela estava distraída no fazer e não atenta no objetivo principal. No versículo 41, a palavra que é usada, o verbo que é usado para poder falar a respeito de Marta, poderia ser traduzida também como ansiosa, tanto que o verbo usado aqui é o mesmo verbo usado por Mateus no capítulo 6, quando Jesus fala: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e beber. É o mesmo verbo. Então, Marta estava distraída, Marta estava ansiosa com os muitos afazeres e perdendo o foco daquilo que era principal. E no versículo 42, o último verbo usado por Jesus para descrever Marta, poderia ser traduzida como se ela estivesse em desequilíbrio. Essas são as condições que são descritas de Marta aqui. Ela estava nessas 3 situações. E é nesse sentido que Jesus diz para elas que Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte por quê? Porque há um todo, mas a boa parte é nós podermos ouvir do próprio Cristo. E aqui, Jesus quebrou, e Lucas coloca isso aqui, porque uma outra barreira foi quebrada. A barreira de que naquele tempo, quem era chamado para ensinar, quem era chamado para servir dessa forma, eram os homens. Jesus está dizendo aqui que todos nós somos chamados a servir, todos nós somos chamados àquilo que Deus tem colocado para nós de acordo com os dons e talentos que Ele tem nos dado. Nós não somos então chamados para poder viver uma vida contemplativa. Se você de repente usa essa parábola, essa história, que aconteceu em Betânia, um lugar muito próximo de Jerusalém, para justificar a sua falta de postura ativa no servir, você está tirando um texto do seu contexto. Todos nós somos chamados. E quais são as desculpas que a gente usa muitas vezes para não servir? A desculpa do que, eu não sou bom em fazer nada. Eu queria te dizer uma coisa: todo mundo tem a capacidade de fazer algo. Tem um que está em pé ali atrás, Mateus, por exemplo, que não joga nada de futebol, né? A gente jogava antes, ele era a bomba da pancada na gente quando a gente jogava. No entanto, ele hoje serve ensinando crianças a jogar futebol. Muitos de nós aqui não temos a habilidade para fazer certas coisas, mas nós nos colocamos sempre à disposição de servir. E essa disposição de servir naquilo para que Deus tem nos chamado como igreja, é algo que tem que ser presente na vida de todos. Você não foi chamado para vir ao domingo no culto, ouvir uma mensagem que te agrada e sair daqui dizendo: hoje eu gostei, hoje o pastor falou bem, ou na outra semana, hoje não foi muito bem. Não foi isso, porque todos os domingos, seja qual for a nossa performance aqui, minha e do pastor Manuel,
Independente disso, o Evangelho foi lido, e isso basta. O Evangelho foi lido, e ele tem mensagem suficiente para a sua vida e para a transformação da sua vida. Ele não depende daquilo que nós falamos, nós simplesmente tentamos facilitar o seu entendimento, mas o principal é a Escritura que é lida. Essa é a ideia aqui. Então, Lucas deixa muito claro que o reino de Deus era chegado, que o rei era chegado, o Cristo, que esse reino, ele deveria ser pregado aos judeus, aos samaritanos e a todos os outros. E isso quer dizer o que para mim e para você? Quer dizer que em qualquer coisa que você faça, seja você cuidando das coisas da sua casa, seja você ouvindo uma mensagem, seja você trabalhando no seu trabalho, seja você na sua escola, seja você onde estiver, que você possa ser um canal para que a luz do Evangelho seja anunciada. E não é ser anunciado simplesmente para as pessoas que você gosta, é ser anunciado para todas as pessoas, até mesmo aqueles que te fizeram mal, e talvez principalmente esses, porque não é por acaso que o samaritano é colocado aqui. Nós devemos entender que o Evangelho deve ser levado a todas as partes. Jesus chama então aqui o desejo de aprender de Maria da boa parte, mas ele não diz que é uma boa parte para nós hoje ser um frequentador de escola bíblica. Você deve frequentar. Se você não frequenta, você está sendo omisso com algo que Deus tem lhe dado, que é uma oportunidade de aprender mais. Mas se você tem assistido, e se você tem vindo aos cultos, e se você tem aprendido, entenda que isso não é feito para que você se torne um cristão gordo, que está sempre bem alimentado, que conhece muito da palavra, mas que não anuncia para ninguém. Você é chamado para se alimentar da palavra aqui e ser dessa forma preparado para anunciar lá fora, com palavras, com atitudes, com transformação da sua vida. É por isso que a nossa oração é sempre para que o Evangelho lido aqui, que é o poder de Deus para a transformação da nossa mente, possa transformar um pouquinho a cada domingo a sua maneira de enxergar o mundo, para que você dessa forma possa ser cada dia um pouco mais transformado e dessa maneira ser luz por aqueles que você encontra no caminho. Tudo o que nós fazemos deve ser para fazer discípulos, e essa é a boa parte. Por isso é que Lucas coloca essa história aqui. Então, não é que aquilo que Marta estava fazendo não era algo que deveria ser feito naquele momento. Deveria, porque se Marta não fizesse comida, quem comeria? Mas ela deveria fazer aquilo e entender que a melhor parte era Cristo presente na sala da sua casa. A melhor parte, a boa parte, era ter esse relacionamento íntimo com Cristo. A boa parte era aprender com Ele, enquanto eu faço todas as coisas. O que a gente pode aplicar, além do que já foi dito aqui, nas nossas vidas no dia a dia? Eu acredito que antes de tudo, antes de qualquer aplicação, a gente precisa entender que nós necessitamos servir. Não importa no que. Uma das coisas que me marcaram muito quando a gente veio para esse lugar aqui, foi que a gente estava vivendo um momento como igreja lá no prédio antigo onde a gente estava, em que me trazia algumas inquietações, porque a gente percebia que parece que alguma coisa não estava redonda, como a gente costuma dizer. Alguma coisa parece que estava morna. E a preocupação era de repente a gente vir para cá com que espírito? E aí a gente tinha que vir, e aí tinha necessidade da gente fazer faxina, e a igreja era convidada para fazer faxina. Todos vocês que vieram fazer faxina, em todas as vezes que vieram faxina, vocês estavam servindo a Deus, porque você estava fazendo isso, eu acredito, para Ele.
Mas é interessante que eu comecei a perceber que aquelas faxinas começaram a criar uma certa mudança de comportamento nas pessoas. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam ficando mais próximas. As pessoas se juntavam para fazer faxina, tomavam café juntas, as pessoas riam, contavam histórias, enfim, as coisas foram acontecendo. E uma simples faxina se tornou um momento de culto a Deus. E um momento em que o Espírito de Deus começou a agir naquelas pessoas. E as pessoas começaram aos poucos a serem transformadas. E a partir daí, várias coisas vieram a acontecer. E todas as coisas em que nós temos feito durante esses ano e meio que nós estamos aqui, é sempre no sentido de anunciar o reino, anunciar o rei. Então, se nós estamos ensinando jiu-jitsu, dando aula de reforço, ensinando futebol, fazendo qualquer coisa que nós estamos fazendo, a intenção no nosso coração é que as pessoas possam, na verdade, através disso, conhecer a Cristo. Por isso que a gente não pode desanimar nunca, quando as coisas às vezes não saem do jeito que a gente tinha planejado, porque o nosso propósito é anunciar o reino. E lembra lá no começo, Jesus diz, vocês vão 70, vão fazer milagres, e naqueles lugares onde as pessoas crerem, digam, o reino de Deus está próximo. Mas vão existir aqueles que não vão crer, e a mensagem que eles vão levar é, o reino de Deus está próximo. Esse é o nosso trabalho. Nós somos anunciadores do reino, e isso deve fazer com que a gente não se desanime nunca. As circunstâncias da nossa vida não devem nos desanimar. Nós somos comissionados pelo Rei, nós fomos chamados por Ele, e nós devemos seguir aquilo que Ele nos chamou, independente do resultado. A minha parte é a minha parte. A segunda coisa é que a nossa maior motivação deve ser sempre essa: fazer discípulos em tudo, absolutamente tudo o que você fizer, a começar da sua casa. Vocês que são pais, que têm filhos, entenda que o primeiro campo missionário da sua vida é a sua casa. O primeiro foco da sua vida de evangelização são seus filhos, e eles devem ser o motivo da sua maior preocupação. Eles devem ser o motivo do porquê também você deve ser transformado por esse evangelho, para que eles possam enxergar em você essa transformação, e você possa ter a alegria de ver seus filhos dizerem, eu quero conhecer melhor o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, porque eu tenho visto o poder de Deus agir na vida deles. Esse deve ser algo que deve nos motivar, e depois passando por todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que o reino de Deus então veio para todos, e se nós somos colocados nessa região aqui de Taubaté, nós fomos colocados aqui por Deus com um propósito, para anunciar o evangelho para aqueles que estão para lá, para todo lado, independente do que a gente possa achar de quem quer que seja. Nós fomos chamados a pregar o evangelho a todos, e nós devemos sempre ter a mesma disposição, a mesma alegria de pregar o evangelho a todas as pessoas. Eu me alegro muito de chegar aqui nessa igreja e poder identificar pessoas de nível cultural diferente, nível social diferente, costumes diferentes, hábitos diferentes, gostos diferentes, mas todos sempre com um único propósito e algo que nos une, que é o Cristo que habita em nós. Essa deve ser a nossa motivação. Agora, existem algumas pessoas aqui que estão escutando isso e falam, não, mas eu tenho servido. Eu sou diácono, sou presbítero, eu ensino futebol, eu ajudo no jiu-jitsu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho pregado o evangelho, eu tenho feito todas essas coisas, então eu estou cumprindo a minha parte. Para você, o importante é o que Jesus disse para Marta e os verbos que ele usou para ela, porque nós precisamos de equilíbrio em tudo que nós fazemos. Algumas vezes a gente é tomado tanto pelo fazer, que nós esquecemos, negligenciamos muitas vezes o nos alimentar. O fazer é muito importante, o fazer deve ser feito, mas nós devemos estar sempre cheios do Espírito, não com os nossos braços, as nossas pernas ou a nossa mente, mas com o corpo cheio do Espírito de Deus para fazer isso.
Por isso, busque na sua vida, se você tem servido, esse equilíbrio que é necessário. Por isso que eu disse no início, que eu ia trazer como motivação para o ano de 2026, que você entendesse a necessidade de servir, mas que você entendesse também a necessidade de ter equilíbrio. Que você não deixe de ouvir a mensagem do Evangelho. Que naquele domingo, quando eu te oferecerem uma programação melhor, ou você tiver uma necessidade maior da sua vida, você lembre-se que talvez, na sua corrida de vida, esse seja o único momento na semana em que você vai estar ouvindo a leitura da palavra. Não deveria ser, mas eu sei que muitas vezes é o único momento da semana em que você ouve. É o único momento em que você, às vezes, quando vem numa escola bíblica, você está ouvindo o ensino da palavra. Então não negligencie isso. Você tem a sua reunião de célula, onde o texto é lido de novo. É o segundo momento que você tem. Não negligencie isso. Você deveria não negligenciar mais. Você tem devocionais que a gente disponibiliza para você fazer, várias coisas. Tudo isso é se alimentar para poder servir. Só servir vai te cansando, porque você vai fazendo na sua força, mas quando a gente faz na força do Espírito, nós não nos cansamos. Que o ano de 2026 seja realmente um ano em que todos vocês possam colocar como propósito tudo aquilo que o pastor Manuel pregou semana passada, e que a leitura bíblica seja algo que você faça, que vai te ajudar a trazer esse equilíbrio para o servir, mas não se conforme em ficar sentado na sua cadeira durante o ano inteiro. Coloque-se à disposição para servir e não use como desculpa, não tem nada que eu saiba fazer. Sempre há espaço para quem quer servir. Não espere alguém te chamar, ofereça-se. Vá atrás, o que tem para eu fazer? Mas faça, porque isso vai ser instrumento de Deus na transformação da sua vida. Que vocês tenham um ano de 2026 muito abençoado. Que tanto Marta quanto Maria estejam presentes na sua vida durante esse ano, e que você possa ser bênção na vida de todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Fiquem com Deus, um bom domingo. Vamos agora cantar um último cântico de adoração a Deus, e aí nós nos encerramos esse tempo para o nosso domingo cotidiano, hein? Vamos orar? Pai, eu queria agradecer por esse momento de meditação na sua palavra. Queria, Senhor, pedir em nome de Jesus que o ano de 2026 seja um ano em que nós consigamos fazer muitos discípulos, que nós consigamos levar o Evangelho a mais pessoas, e que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Enquanto isso, cuida de nós, cuida da nossa saúde, cuida de tudo aquilo que nos envolve, da nossa família, para que nada nos atrapalhe nesse caminho. E se algo acontecer, que nós busquemos no Senhor a força necessária para continuar servindo, em meio a lutas, em meio a dificuldades, mas entendendo que o propósito para o qual o Senhor nos chamou é muito maior do que tudo aquilo que nos cerca. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.